programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre manguito versus bursite, mas antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o cólon, com sintomatologia muitas vezes como diarreia persistente, pode dor, principalmente no lado direito, e o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite, pode, em muitos casos, dependendo da localização que é acometido o intestino para a doença de Crohn, pode ter sangramento, pode ter muco. Então, a doença de Crohn, como é uma doença assim, de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado aqui na região há mais de 30 anos e com excelência. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Eu estou recebendo aqui hoje no estúdio o ortopedista Dr. William Nandes Chip e nós estamos tratando sobre essa questão do manguito versus bursite, que é um diagnóstico muito comum, né, e que muitas pessoas têm, como o doutor falou, é aí um dos segundos ou terceiros, né, diagnósticos maiores dentro da ortopedia, então para você ver o quanto é importante a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Doutor, quais são as pessoas que estão mais propensas a desenvolver esse tipo de lesão? Gabriela, então, como a gente estava comentando, né, no bloco anterior, existem algumas situações, por exemplo, a idade. Existem muitos trabalhos na literatura que eles mostram que pessoas acima de 60 anos têm uma prevalência de 30% de lesões assintomáticas. Então, né, se nós pegarmos 10 pessoas com idade acima de 60 anos na rua, que não tem queixa, 3 delas vão ter essa lesão. Acima de 80 já passa para em torno de 50%, então 5 pessoas vão ter essa lesão. Com relação às atividades também, a gente atende muito pacientes que têm uma postura ruim no trabalho, né? A gente atende muito dentista, porque tem que ficar com o braço sempre elevado naquela posição contraída. A gente atende muito paciente que é funcionário de indústria, em linha de produção, que pega peso, que faz movimento repetitivo. Paciente que trabalha com elétrica, que tem que manter o braço sempre elevado. Então, assim, como a gente conversou, para que exista a lesão do manguito, além do tendão estar gasto, ele tem que estar sofrendo um atrito na maioria das vezes. Né? E a gente sabe que no nosso dia a dia, hoje, a gente está sempre usando o nosso braço, principalmente com movimentos que precisa elevar o braço, na linha, né, na altura da cabeça ou acima da cabeça. Então, esses movimentos são também causadores. Uma outra coisa que a gente conversa muito, que a gente ouve muito falar, são sobre o esporão, né? Doutor, eu tenho um esporão no meu ombro, eu tenho bursite, como é que funciona esse esporão? Também, há alguns anos atrás, tinha-se a ideia de que a lesão do manguito, a lesão dos tendões do ombro, ela era decorrente desse atrito
simplesmente do impacto, né, que tinha entre a cabeça do húmero, que é o osso do braço, com o acrômio, que é um osso que forma o teto do ombro. Então acreditava-se que entre esses dois ossos existem os tendões e que quando ocorria esse impacto entre os dois ossos, esmagava o tendão e aí desenvolvia as lesões do manguito rotador. Isso é uma verdade, Sim. mas não uma verdade absoluta. A gente sabe que não é só o atrito que causa a lesão, né? Mas o atrito é um fator importante. Então, todos os movimentos que a gente precise fazer com o braço à altura do nosso rosto, acima da cabeça, eles são propícios a desencadear a lesão, né, o impacto que pode ocasionar uma lesão num tendão já um pouco degenerado. Doutor, em atividade física, que agora a gente sabe que a gente aqui no programa, né, quem acompanha sabe que eu sempre oriento, né, tento, né, ajudar as pessoas incentivando para a prática, mas tem alguns exercícios que eu acho que devem provocar esse tipo de lesão por impacto, por força. É comum ou não? Sim, é comum. A gente tem visto, né, agora a popularização, por exemplo, de alguns esportes, crossfit, que é um que está bem badalado agora. Como eu estou te falando, assim, todos os movimentos que a pessoa tenha que fazer com o braço acima da horizontal, ele pode causar esse esmagamento do tendão. Agora, claro, se tu tens um tendão saudável, provavelmente esse teu tendão vai durar bastante tempo. Mas se o teu tendão não é bom, ou se tu tem alguma lesão associada, porque assim, o ombro ele é uma articulação muito complexa, né? Não é à toa que o ombro tem a maior amplitude de movimento do nosso corpo, é a articulação que mais tem movimento. Sim. E isso às custas de alguma situação. Por exemplo, o ombro ele é uma articulação instável, por natureza. E o que dá essa estabilidade para o ombro? É o manguito rotador, que faz com que a cabeça do húmero fique firme e centrada no ombro, na escápula. Então, ele sofre, os tendões eles sofrem para manter esse ombro estável. Então, por exemplo, tu estás acima do teu peso, o teu braço ele é pesado, certamente os teus tendões vão ter que trabalhar mais. Aí se tu acrescenta uma carga, né, na musculação ou no crossfit, até mesmo outros esportes, por exemplo, natação, né? É um esporte que é muito recomendado pelos médicos. Faz natação porque é bom, melhora o cardiovascular. Realmente melhora. Para o ombro, ele não é tão bom. Tênis, né? Muito movimento também acima da cabeça. Vôlei, basquete. Então, são esportes que realmente podem levar a algum grau de desgaste dos tendões do ombro. Por isso a importância, né, quando você decidir fazer algum tipo de esporte, consultar um médico antes, né? Porque nem sempre a atividade física que é ideal, que é boa para uma pessoa, vai ser para outra. Exato. Né? E boa parte dos locais já pedem um atestado, mas a gente sabe que é um atestado que muita gente não leva a sério, acaba pegando de alguns médicos que não são especialistas, né? E aí acabam chegando depois para o doutor as lesões, né? E muitas vezes, acredito que conforme a idade, sempre tem uma forma de correção. Com certeza. Mas eu acho que quanto mais a idade fica avançada, mais difícil fica de tratar, ou não? Sim, com certeza. A lesão do tendão, ela ocorre com a idade e também quanto mais velho o paciente, mais difícil é a sua cicatrização. Imagina. Então isso influencia com certeza. Certo. O programa Estação Saúde precisa ir para mais um intervalo, mas não sai daí, que a gente já volta.